relembrando, né? Paulo está na cidade de Corinto, né? Ele fica lá 1 ano e meio, e nesse período, ele preocupado com o bem-estar da igreja de Tessalônica, ele manda Timóteo à cidade, e Timóteo vai, depois retorna, e no retorno ele traz, né, informações sobre a igreja na cidade de Tessalônica. E Paulo ficou animado, porque o amor dos irmãos estava crescendo, a fé deles estava operando, né? Não era uma fé morta, né? Mas uma fé que operava por causa do amor, né? Mas tinha, né, dificuldades, tinha, já na segunda carta, onde nós estamos, já havia falsos mestres, né? Falando que Jesus já tinha voltado, outros escrevendo cartas, né, para a igreja, como se fosse, né, do apóstolo Paulo. Aí Paulo então escreve dizendo, olha, não vos removeis, né, daquilo que nós já ensinamos, que o dia do Senhor é como ladrão de noite, né, não tem aviso, nem se deixa perturbar, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então, tinha pessoas, né, escrevendo e pondo o nome do apóstolo Paulo lá, né, para dar autoridade àquela carta. E Paulo corrigiu tudo isso. E aí Paulo, para ajudar os irmãos a entender sobre a volta de Cristo, falou, olha, a volta de Cristo não vai acontecer enquanto não haja, né, duas coisas: a apostasia, o desvio, né, da igreja, e o homem da iniquidade. E aí nós vimos, né, estudando o livro do profeta Daniel, nós vimos que o homem da iniquidade era o imperador, né, romano, os imperadores, né, romanos, que perseguiu a igreja, se ostentava, né, como Deus, e Roma só veio a Roma ocidental, né? Parece que ela cai em 450 e alguma coisa, e a oriental em 1500 e não sei o quê, né? E o desvio começou ali no primeiro século, né, com os judaizantes misturando filosofias gregas, né? Aí ficou ali filosofia grega junto com os judaizantes, e aí começaram a mudar, né, a estrutura da igreja, a organização da igreja, até que chegou aí nessa loucura, né, no qual nós estamos hoje tentando sobreviver na pureza do Evangelho, na simplicidade do Evangelho, enquanto há esse desvio, né, que começou lá no primeiro século, a gente sabe que começou lá, né, eu não falo que eram os gnósticos, porque os gnósticos só vieram a existir como uma organização no segundo século, mas no primeiro século já tinha o pré, né, aquilo que veio antes, né, ele já estava proibindo o casamento, proibindo certo tipo de alimentos, né, já estava dizendo que Jesus não era Deus, saíram da igreja, diziam, né, ter um conhecimento superior, né, em relação à igreja. Mais tarde, né, os apóstolos vão dizer, não, vocês que têm a verdadeira unção e tal. Então, esse erro já estava acontecendo, né, já estava operando ali no primeiro século, e séculos seguintes só foi, infelizmente, a igreja foi desviando, né, da pureza de Cristo, né. E nosso dever, como discípulos, como irmãos, como cristãos, é voltar, né, à pureza do Evangelho de Cristo, né. É o único Evangelho que salva, né, nenhum outro Evangelho salva. Aí nós vimos, né, como as evidências, né, de uma igreja realmente que ama a Cristo, que ama a Deus, no capítulo 1 da primeira carta. Depois nós falamos dos atributos, né, de um líder espiritual, né, no capítulo 2 da primeira carta. Depois nós falamos as marcas, né, de um verdadeiro pastor, né,
eles realmente trabalham em benefício da fé dos irmãos, eles realmente procuram não os seus interesses, né, o lucro, mas o bem dos outros. E aí no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, falamos de uma vida, né, que agrada a Deus. E aí no capítulo 5, enquanto Jesus não volta, qual deve ser a atitude da igreja esperando, né, a volta do Senhor. E aí então, chegamos aí na segunda carta, porque Paulo ainda está lá em Corinto, né, trabalhando lá com a igreja. Silas agora está com ele, o Timóteo, lembrando que o Timóteo trouxe recursos, né, das igrejas da Macedônia, provavelmente mais da igreja de Filipos, porque mais tarde ele fala, né, da igreja de Filipos como mantenedora, né, mantenedora, né, do trabalho apostólico. Aí Paulo, né, ele recebe recursos, né, que veio por intermédio de Timóteo, então ele passa a dedicar, né, tempo integral à obra do Senhor, e ele então fica à disposição, né, da igreja. Ele já tinha o coração de tempo integral. Se você tem o coração integral na obra de Deus, o tempo integral vai chegar. Se é do seu desejo, né, trabalhar com a igreja, trabalhar, né, no campo missionário, né, ou pastorear a igreja de tempo integral. Então, se o coração está integral, os recursos aparecem, Deus providencia, né, como providenciou para o apóstolo Paulo. Só que quando ele escreve a segunda carta, você percebe que as tribulações não diminuíram, aumentaram. As perseguições aumentaram, né? E Paulo, então, ele escreve no capítulo 1, como nós já vimos, como enfrentar, né, as tribulações de uma forma vitoriosa. Porque o alívio só virá quando Jesus voltar. Então, não espere, né, vida fácil, porque não tem, né? Aproveita os bons momentos, porque os dias maus, nós vivemos dias maus, né? E nós podemos enfrentar dificuldades e tormento, mas aí nós vamos saber como, né? Não deixando a fé enfraquecer, não deixando o amor, né, para com os irmãos esfriar, manter uma constância, né, na nossa fé. Às vezes as pessoas se justificam, né, falando, não, a vida cristã é uma montanha russa, né? Não é não, a vida cristã é uma vinha de uma linha de equilíbrio, né? Mas quando eu entendo, né, que o alívio virá na vinda de Cristo, né? Não quer dizer que eu não possa aproveitar os dias bons, os momentos bons, porque os dias são maus. Jesus já deixou isso bem claro, os dias são maus e todos nós estamos sujeitos, né, às tribulações e dificuldades, né? A palavra tribulação, só para você saber, né, que é suportar circunstâncias difíceis. Suportar a palavra tribulação, né? Porque a gente fala, estou atribulado, é mesmo? Não está atribulado nada. Você abre a sua geladeira, toma uma água gelada, está calor, você vai para o chuveiro, toma um banho, né, mais frio, está quente, você põe lá no último, lá, né, até derreter o chuveiro. Isso não é tribulação. Tribulação é um momento, é uma circunstância, né, difícil, e você suporta, isso que é tribulação, né? E perseguição, nós sabemos que vinha da parte dos judeus, né, que foram chamados, né, de sinagoga de Satanás, habitação de Satanás, né? Foram chamados de Satanás até, porque eles se opunham, né, a tudo, né, que se dizia a respeito de Deus, né? E aí nós vimos aí então a vinda do Senhor. Jesus não viria naqueles dias. Por quê? Porque ele teria que
apareceu o homem da iniquidade, o filho da perdição, a apostasia. E aí nós lemos lá Daniel, né? Daniel 7, Daniel 8. Depois lemos Daniel 5 para mostrar que aquele chifre que era alto, mas era menor do que o chifre maior do carneiro, né? Que era Dario Medo. E o chifre mais alto do carneiro era Ciro, né? O persa, né? Aí, por isso o reino Medo-Persa, né? A Pérsia agregou a Média, né? No seu domínio. Mas eles eram aliados, né? A Média era aliada da Pérsia. Então, um reino só, né? Aí nós vimos lá, né, o bode peludo, que tinha um chifre nos olhos. E aí nós vimos que o primeiro chifre no seu pleno vigor foi quebrado. Aí surgiu 4, de 4 surgiu 1, né? Aí nós vimos que o próprio texto bíblico, né, fala que o carneiro era o Império Medo-Persa e o bode peludo era a Grécia, né, o chifre era o seu primeiro rei. Então, o primeiro rei da Grécia, Alexandre o Grande, né? E dos 4, né, porque ele foi quebrado, né, já Alexandre o Grande morreu com 33 anos, né, em pleno vigor, né? Já tinha conquistado até as Índias, né? Então, ele morre lá nas batalhas, né, das Índias, mas ele não tinha filhos. E por ele não ter filhos, então o reino dele foi dividido pelos seus generais, né, 4 generais, né? E os que realmente vai fazer que vai interferir na vida do povo de Deus vai ser os Seleucidas, que foi governar da Síria, e os Ptolomeus que governaram o Egito, né? Caçando não vai fazer muita diferença, nem o Licímaco, para o povo de Deus, do que eu estou falando, né? Mas para o povo de Deus, a Síria no norte vai estar sempre invadindo o sul, tentando conquistar o Egito, batendo nos judeus que estão no meio, né? O norte, o sul subindo para conquistar a Síria, batendo nos judeus que estão no meio, para chegar na Síria. Então os judeus estavam apanhando dos dois lados, né, naquele período grego, né? Até que o chifre pequeno, Antíoco Epifânio IV, profana o templo, né? No ano mais ou menos, né, 168 antes de Cristo, porque em 164 houve a revolta dos martelos, né, que Zacarias falou, que são os macabeus, né? E eles quebram os chifres que dominaram o povo de Deus, rededicam o templo. Aí eles criam uma nova festa no calendário judaico, o dia da dedicação. Foi nesse dia, né, nos dias de Cristo, que Jesus tirou um tempo para passear no templo, no dia da festa da dedicação, ou conhecido como festa das luzes, né? Porque o povo acendia luzes na cidade inteira, né? E Jesus estava lá passeando, provavelmente vendo as obras de arte, né, que os reis da terra mandavam para o templo do Senhor, né? E aí os judeus chegam lá e perguntam para ele se era a hora, né? E ele fala, não, vocês não estão entendendo, né? Meu reino não é desse mundo, meu reino é espiritual, meu reino está dentro de vós, né? Não é deste mundo. Os reinos desse mundo é animalesco. Por isso que as figuras dos animais. Deu para entender por que as figuras dos animais? Né? Por exemplo, a Rússia hoje, né? Se você fosse descrever a Rússia hoje como em símbolos, né? Você diria um urso se levantou, né? Porque é o animal que representa a Rússia, né? Aí todo mundo saberia que você estaria falando da Rússia, tá vendo? Eu não sei qual é o símbolo da Ucrânia, qual é o animal que descreve eles, né? Mas até hoje nos países, né, um animal descreve, né? A águia pegou o tucano, né, e arrastou e devorou o seu intestino, né? Você estaria falando de quem? Tem 2 nações, né, que tem águia como símbolo. Estados Unidos, Alemanha, né? E quem é o tucano? Brasil, né? Assim, eu não sei se é a
se é o tucano que representa o país, se é aquele papagaio, né? É o papagaio ou é o tucano que... A onça pintada, no exército, a onça pintada. Então, a onça pintada foi devorada pela águia. Mas como é que uma onça é devorada pela águia? Mas estaria falando, né, do Brasil, do exército brasileiro sendo devorado, né, por uma águia, né? Então, era a forma deles escreverem que até hoje, né, nós podemos ver. E aí só que o Daniel, ele ficou muito preocupado com o quarto animal, né? Não tinha nenhuma figura que representava o quarto animal, né? Parece que ele tinha um pouquinho do urso, do leão, né? do carneiro, do bode. Era uma mistura, porque não foi descrito como um animal, foi descrito só mais tarde, que fala que ele era semelhante ao leão, ao urso, ao leopardo. Aí já refere, essa referência só tem em Apocalipse no Novo Testamento, falando do Império Romano. E aí João só tem descrição, né? Tem 10 chifres, cai 3, sobe um pequenininho, né? E esse pequenininho, que seria o homem da iniquidade, o filho da perdição, né? E aí nós vimos que o primeiro imperador romano, ele está falando do Império Romano, foi Augusto, né? César é título, né? Augusto, o Senado deu para ele poderes plenos, né? Sobre o exército e sobre o império. Depois foi Tibério, né? Depois Calígula, aí veio o Cláudio, né? Está aí até hoje, né? Assim, está aí até hoje. E o quinto, né, imperador, que seria a quinta cabeça, ou o quinto chifre, né? E também fala que eles eram cabeças, né? Então, porque, como hoje, né? Quando elege um novo presidente, aí você vai nas embaixadas, nos órgãos públicos, o retrato do presidente antigo é tirado e colocado o retrato do presidente, aqui no Brasil, né? Do presidente atual, né? Então, os romanos não, eles faziam um busto, né? Assim, da cabeça do imperador, tirava e colocava outro, né? Então, a quinta cabeça era Nero, né? E aí, sucedeu, Nero põe fogo em Roma, acusa os cristãos, 2/3 de Roma foi queimada, só 1/3 da cidade não foi queimado. Aí começa a carnificina, né, de Nero contra a igreja. Foi nesta época que o apóstolo Paulo morreu decapitado, né? O último escrito de Paulo foi 2 Timóteo, falando, a sentença saiu, eu vou morrer, né? Mas eu estou sendo levado a salvo, né, para o reino do nosso Deus. E Timóteo, então, recebe a notícia que Paulo ia morrer, né? Na segunda carta a Timóteo. E de fato ele foi decapitado, né, pelo imperador Nero. E Pedro foi crucificado, né, de cabeça para baixo. 2 líderes da igreja, 2 líderes importantes da igreja, porque Paulo era ministro da incircuncisão e Pedro ministro da circuncisão, né? 2 grandes servos do Senhor é morto. E então Nero suicida. Em 68 ele suicida. E aí há uma instabilidade no império, então os 3 chifres que foram quebrados, Galba, Otto, Vitelo, eles governaram aí 3, 4 meses cada um, eram assassinados, né? E nisso se cumpre a profecia de Jesus lá de Mateus 24, olha, quando vocês verem o exército, a cidade cercada pelo exército, fuja, né? Porque está próxima a sua destruição, está próxima, não é que vai acontecer, está próximo. Quem estava lá, né, nas portas da cidade, né, da Judéia, era Vespasiano, né, general romano. Mas com essa instabilidade em Roma, ele volta e se coloca como imperador, mais ou menos ali no ano 69, né, e seu filho Tito volta a Jerusalém e destrói, né? No ano 70, Jerusalém foi destruída. Olha, não foi ali que o povo judeu foi rejeitado.
Quando é que o povo judeu foi rejeitado por Deus? Na cruz do seu filho, quando o véu é rasgado. Deus ainda deu mais um tempo, né, para a nação de Israel. Muitos sacerdotes obedeciam à fé, a Bíblia diz isso, mas chegou um ponto, aquelas 70 semanas de Daniel, predita pelo profeta Daniel, concluiu, né? Deus rasgou o véu quando o seu filho foi morto na cruz e Israel foi rejeitado, né? Então as 70 semanas de Daniel finda ali, né? Foi o tempo que Deus deu para Israel, né? Como Deus está dando tempo para todos nós, não é? Deus está dando tempo para que nós nos arrependamos. Mas chega um ponto, se eu continuo nos meus pecados, nos meus erros, o tempo esgota e Deus me chama. Pronto, né? Então Deus deu tempo para Israel, que foi as 70 semanas de Daniel. Não quer dizer que é simbólico ali exatamente 490 anos, mas foi um bom tempo, aproxima aí, né, de 400 anos, TikTok. E aí, e o chifrinho pequeno, né, que foi aí você tem já 8, né, aí Vespasiano é o 9º, né, imperador romano, e aí depois Tito toma o lugar do seu pai, né, que é o 10º, né, aí os 10 chifres, aí surgiu um pequenininho, né. Por que ele era pequenininho? Porque o Domiciano não era nada, ele não conseguiu nenhum sucesso militar, tinha inveja do seu irmão Tito, ele era irmão de Tito, né, filho de Vespasiano, ele não conseguiu nada na vida, então ele, para fazer fama, né, vendo que era do agrado dos judeus matar cristãos, vai ele caçar os cristãos, né. Ele não era nada, Domiciano não era nada, não era ninguém, não era nenhuma expressão política, militar no seu tempo, não era nada. E ele então começou a perseguir a igreja de Deus, porque ele recebeu o poder do próprio Satanás, né? A besta recebe o poder do diabo para perseguir os santos, né? E os santos são feridos. Lembra que o texto fala, magoará o povo santo, né? Assim, quantas mágoas, né? Imagina você vendo a sua esposa sendo arrastada pelo cabelo, pelo Saulo de Tarso. Muitos de nós cristãos dos dias de hoje, rapaz, avançaria no apóstolo Paulo, morreria, ou mataria ou morreria, e perderia a alma, né? Porque era uma circunstância difícil, mas a igreja estava suportando, tá vendo a diferença? E por menos a turma está se irritando aí, ó. Agora imagina você ver seu filho, né, sendo rasgado ao meio, Anísio. Sai, tá vendo? Né? Só que você está amarrado, não tem jeito, né? E eles falavam, ó, seu filho aqui, ó, se você falar que César é Senhor, nós soltamos ele. Senão, olha lá, quem vai comer ele, ó, o leão lá, ó. Aí, né, você falava, né, só mais um minuto, Senhor. Nós vamos nos encontrar. Você deixava seu filho morrer, você morreria, só mais um minuto, tá vendo? Foi isso que ajudou, né? A igreja, eles diziam isso mesmo, literalmente. Só mais um minuto, ou mais um segundo. Tem gente que usa essa frase para vencer o cigarro. Não, só mais 5 minutos. Porque não, quem fuma, é só um momento. Que ela, nossa, se eu não fumar agora, eu mato um, né? Passa em 5 minutos, mais ou menos. Então, só mais um minuto, só mais um minuto. Dá o 6º minuto, puf, acabou, passou. Aí vai voltar de novo, assim. Aí tem pessoas que usam essa tática, né, para superar o cigarro. Aí nós vimos lá que o chifrinho pequeno era o Domiciano, que recebeu de Satanás, né, o poder, né, e aí enganou, né, porque havia lá os falsos, a segunda besta, que era o falso profeta, que promoveu o culto ao imperador.
Então, e aí Deus, né, elimina lá o falso profeta e o imperador e os lança no inferno. A Bíblia diz que Domiciano já está no inferno, né, lá em Apocalipse. Da mesma forma que existem pessoas no céu, já existem pessoas não é no mundo dos mortos, no inferno, né, não é no Hades, é no inferno. Não tem mais jeito, né, assim, e como existem pessoas no céu, né? A gente pode citar vários nomes que a própria Bíblia, né, diz que está com o Senhor, né? Abraão, né? Isaac, Jacó, né? Alguma dúvida sobre aí o ministério da iniquidade? Já estava operando, né? Então já estava em ação. Então não é que ia surgir, já estava atuando, né? Estava sendo detido, né? Para que depois manifestasse, né, de uma vez, o que o detinha, né, o tempo que Deus deu, né, à igreja para pregar a palavra de Deus, né. Foi um tempo que Deus deu, foi o mesmo tempo dos juízos de Deus também sobre a besta, né, e o falso profeta. Enquanto a igreja estava sendo perseguida, ela estava pregando o evangelho, né? E depois há como lá em Ezequiel, né, os ossos secos ganham vida, a igreja mesmo massacrada e perseguida, ela ganha vida e espalha o evangelho por toda a Europa, a Ásia, a África, né, e mais tarde chega nos outros continentes, né? Isso bem mais tarde, mas chega. Então, segundo Tessalonicenses, capítulo 2 agora, versículo 3, né? Ele vai descrever aqui os eleitos de Deus, né? E você pode olhar para a sua própria vida e dizer, né, se eu estou sendo, porque a Bíblia é para você mesmo, viu? Não é para o outro, não, né? A palavra de Deus é para mim, não é para o outro, não é para o meu vizinho, é para mim. Então eu tenho que ler as Escrituras para mim, né? E aplicá-la e corrigir, e aí eu posso falar, né, com outros, né? Então vamos lá, versículo 13 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai descrever aqui os eleitos de Deus. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus. Ele está falando, olha, vai vir apostasia, o homem da iniquidade, as tribulações vão aumentar, as perseguições vão aumentar, não vai ter dias fáceis sobre a igreja. Entretanto, o que devemos fazer? Dar graças. Ô irmão, retribuir, né, um bem, um benefício que Deus nos concede, com ingratidão, é chamar para si mesmo, né, dias de trevas, dias de horrores, dias de a ingratidão a Deus é o mesmo que pedir, né, o juízo de Deus sobre si mesmo. Então, mesmo em dias difíceis, né, Paulo está nos convidando a fazer o quê? Dar graças, né, a Deus. Paulo está dizendo, eu dou graça a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, né? Então o Senhor amava aquela igreja, amava aqueles irmãos, né? Por que Deus amava aquela igreja? Né? Porque eles estavam crescendo na fé, eles estavam crescendo no amor, na constância, né? Eles levaram a sério a missão que Deus confiou a eles, né? De levar o evangelho a toda a Macedônia, né? Eles levaram a sério, né, a vida cristã. Então eles se tornaram exemplo para toda a igreja da Judéia, porque eles entenderam que a igreja é nossa, então nós vamos zelar por esta igreja, né? Nós vamos trabalhar a favor do benefício da fé dos irmãos. Então o Senhor olhava, né, com muita simpatia
para a igreja dos Tessalonicenses, né? Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, né? Nós somos escolhidos não é para ter sucesso material nesta vida. Não quer dizer que você não possa ter, mas esse não é o objetivo do discípulo, né? O objetivo é a salvação em Cristo, pela santificação do Espírito. Então, o Espírito Santo está aumentando em mim, porque nós recebemos o Espírito Santo por medida. Os apóstolos não. Eles tinham a plenitude do Espírito. Nós recebemos por medida. À medida que nós vamos permitindo, né, o Espírito de Deus agir, nós vamos enchendo do Espírito. Por isso que está escrito, né? Enchei-vos do Espírito. Né? Como eu me encho do Espírito? Né? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, né? Com a palavra de Deus, com a comunhão dos irmãos. Eu estou me enchendo do Espírito, né? E fé, na verdade, né? Então, nós somos santificados pelo Espírito, também pela fé, porque a fé vai nos santificando. Porque se eu tenho fé, eu não tenho que ter dinheiro no meu bolso, não. Eu tenho que ter fé. E o pão nosso de cada dia, Deus cuida. Né? E se eu tenho um projeto, e Deus conhece o meu sonho, né? A minha visão, e ela está de acordo com a vontade soberana de Deus, né? Deus vai providenciar pessoas, recursos financeiros, estrutura física, para que esses sonhos ou esta visão se concretize, né? Por quê? É de acordo com a vontade dele. Não estou pedindo nada para esbanjar nos meus prazeres, né? Mas para a glória dele. Então, aí a fé vai me santificando, né? Porque eu não fico mais apegado às coisas dessa vida, não fico mais apegado às pessoas, não confio nas pessoas no sentido de salvação que eu estou falando, tá? A minha confiança é o Senhor, minha esperança é o Senhor, não é os homens, eu respeito, eu confio nas pessoas, mas não é a minha esperança, né? Porque eu já vi os maiores caindo, né? Demas andou com o apóstolo Paulo, amou o presente século, né? E desviou, né? Judas andou com o próprio Senhor Jesus Cristo e preferiu o dinheiro, né? Ou seja, eu já vi os maiores caindo. Então, por que eu vou pôr minha esperança no homem? Né? Eu não vou confiar em reis, em cavalos, né? Como as escrituras dizem, uns confiam em cavalos, outros em reis, mas eu confio no Senhor, né? Então, nossa esperança é Deus, né? Então ela vai nos purificando, nos libertando desse mundo que escraviza, né? Com os seus clamores, né? Para que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Então, o evangelho apostólico é o que salva, né? O evangelho do Macedo não salva, o evangelho de Allan Kardec não salva, né? Se você quer seguir, fica à vontade, mas não salva. O evangelho desses caras te chama a ter uma vida nessa terra, e é tudo que talvez você queira, é tudo que você vai ter, né? Pode até ter, não estou dizendo que não tenha, mas o evangelho dos apóstolos nos chama a santificação do Espírito, nos chama a fé, nos chama a salvação, nos chama a constância, nos chama ao amor aos irmãos, ao evangelho, a Deus, a abnegação, né? O evangelho dos apóstolos nos chama a negarmos a nós mesmos, né? Ou seja, é esse evangelho que salva. Aí ele fala, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse é o evangelho, né? O evangelho que valoriza as bênçãos espirituais e louva a Deus, né? Pelo pão de cada dia.
né? E, e- e glória a Deus, né? Aí no verso 15 ele fala assim: pois irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então ele já deixou claro qual era a tradição, né? Não é as tradições, né, da igreja, dos concílios, dos credos, né? Qual é a tradição que eles deviam permanecer firmes? No ensino verbal dos apóstolos, né? Porque lembra que no início Pedro e os outros apóstolos estavam ensinando a igreja, né, oralmente, né, porque eles não tinham como escrever. As cartas só foram escritas 15 anos depois, 16 anos depois que a igreja começou a escrever as cartas, né? Os próprios evangelistas só escreveram depois, né? Não escreveram enquanto estava acontecendo, escreveu depois dos eventos, né? Então, seja o ensino oral dado pelos apóstolos, seja as cartas. Então, as cartas dos apóstolos já estavam sendo circuladas entre as igrejas, né? Até aqui nós temos a carta de Tiago, irmão do Senhor. Nós temos a carta de Gálatas, né? Para as igrejas da Galácia, né? Que eram várias igrejas, Derbe, Listra, Icônio, né? Eram várias igrejas. Nós temos a primeira carta às igrejas gentílicas, né? Ela é pequenininha, né? Mas ela é uma carta fantástica se você parar e ficar pensando ali na instrução, né, dos apóstolos, você abnegando para manter a comunhão entre os irmãos judeus, está vendo? Eu abnego de uma carne de porco para manter a comunhão. Então, a comunhão é mais importante do que a carne de porco, está vendo? A comunhão é mais importante do que comer um animal estrangulado. Então, os gentios deixando essas coisas para manter a comunhão entre os irmãos. A alegria de não ter que sujeitar a lei de Moisés, né? Porque ninguém consegue, né? A liberdade que nós temos em Cristo, né? De não ficar preso a nada, né? Nós somos escravos de Cristo, mas somos livres, né? Somos as pessoas mais livres do mundo, né? Eu não tenho que fazer algo porque fulano falou, deixou de falar. Eu faço porque o meu Deus falou, eu sou livre para fazer, né? Eu não estou sujeito a nenhuma lei, né, do Antigo Testamento. Mas as cartas apostólicas, o ensino, né, oral dos apóstolos, deveria ser observado. Então essa era a tradição que eles deviam seguir, né? Não é as tradições, né, que nós vemos hoje aí. Então, aí no verso 16 ele continua, né? Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai. Então, Jesus como Senhor espera de mim, espera de você obediência. Como Senhor, certo? Como aquele que concede, né, o Espírito, ele é um doador, né, do Espírito. Aquele que concede a remissão dos nossos pecados, é o doador, né, da nossa remissão, do nosso perdão. Mas ele como Senhor, ele espera o quê? Obediência. E Deus como Pai, o que ele espera? Respeito. Né? Respeito. Né? Respeita a Deus, né? Que nos amou e nos deu eterna consolação. Mas eles não estão lá atribulados? Eles não estão perseguidos? Mas com um sorriso no rosto. É incrível como, quando você lê os escritos, né, do primeiro século ali, do segundo século, né, que foi preservado para nós, como os cristãos iam para a morte sorrindo. Eles tinham a forte convicção que eles encontrariam com o Senhor, né?
que eles estariam com o Senhor, que eles estariam com aqueles que já tinham partido, que eles conheciam, né, estariam com eles na eternidade. Então, isso fez com que muitos soldados romanos, muitos pretorianos, muitos que mais tarde tornavam o Senado romano, muitos senadores, inclusive a casa de César, convertesse. César não converteu, mas a casa dele converteu, a esposa dele converteu e ele assassinou ela, porque ela se tornou cristã. Ela morreu, mas morreu salva, né? Então, por que nós sorrimos, né, diante da morte? Por que nós damos gargalhada, né, diante das pressões dessa vida, das dificuldades? Porque nós temos uma consolação eterna. O povo cristão deveria ser o povo mais festivo e alegre do mundo. Por quê? Porque eles têm a consolação eterna. Então, irmãos, os dias eram fáceis para a igreja lá de Tessalônica? Não. Mas eles tinham uma consolação eterna. Por que hoje as pessoas andam desesperando da própria vida até, né? Como o apóstolo Paulo chegou a desesperar da própria vida lá na Ásia, mais tarde, quando ele entrar na Ásia. Mas por quê? Porque ele estava confiado nele. Ele mesmo fala isso, ele mesmo confessa o pecado dele, né? Nós estávamos confiados em nós, não no Deus que ressuscita os mortos. Aí nós desesperamos da própria vida. E é verdade. Quando você olha para você mesmo, existem algumas possibilidades? Existe, porque você é inteligente, você é jovem, você é forte, né? À medida que o tempo vai passando, essas possibilidades já vai também diminuindo, porque seu corpo já não aguenta mais, né? Você já não tem o mesmo pique, porque a velhice toma conta mesmo, né? E assim por diante. Mas, olhando para você, você tem capacidade. Tem um monte de gente que nem conhece a Deus, nem teme a Deus, e conquista, e faz coisas incríveis, não só para ele, mas para a sociedade inteira, né? Descobre aí, né? Um remédio para ajudar, sei lá. Então, mas quando você olha, né, e foca e tem uma visão pessimista da condição, né, porque tribulação é uma situação difícil que você está enfrentando, né? Você olha com olhos carnais, né, olha, né, para si mesmo. Oh, meu irmão, você vai desesperar da própria vida, você vai blasfemar contra o Altíssimo, porque você vai dizer, Deus não importa, Deus não cuida, Deus não, né? Como os israelitas, né? Mas o seu problema é do tamanho da sua capacidade de resolvê-lo. Porque Deus nunca permite que o seu problema, ou a sua tentação, ou a sua dificuldade, ou tribulação, ou a sua prova, seja maior do que a sua capacidade. Nunca. Ele falou isso. Nunca serão tentados além das vossas forças. Nunca, 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 nunca. Só que diante das dificuldades da vida, você tem a tendência de olhar para as dificuldades e aí ela exponencia, e você olha para você e a sua capacidade diminui, né? Mas é por quê? Porque você está olhando para a pessoa errada, pedindo para a pessoa errada, olhando para as circunstâncias. Olha para o alto para você ver as possibilidades. Aí não quer dizer que sua dificuldade vai diminuir, é desse tamanho. Mas a sua capacidade também é desse tamanho. É igual. Né? E o próprio Deus manda também o livramento, então você acaba recebendo o auxílio do Senhor, tornando ainda mais capaz de lidar com as tribulações, que é circunstâncias difíceis. E aí então, depois dele falar dessa consolação eterna, ele falou da boa esperança. Tem muitas esperanças, mas tem uma boa.
Não é 51 não, viu, Brian? Né? Qual que é a boa esperança? Hã? A volta de Cristo, a minha esperança, que Ele vai voltar, vai pôr fim em toda a maldade, vai me levar a salvo para o reino dEle. Essa é a boa esperança, né? Esperar que meu time seja campeão é uma esperança, mas é boa, né? É um momento de euforia, né? Só e passa, né? Aquela semana eu falei para acaba. Mas a boa esperança, né, que Deus nos deu, está eternamente com Ele no céu. Essa é a boa esperança, pela graça. É pela graça dEle, é pelo amor dEle. E aí Ele vai e pede, ó, console o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos, olha, acalma o seu coração, console. As tribulações não vão deixar de existir. As perseguições estão longe de acabar. Mas console o seu coração com a boa esperança. No fato que Deus te amou. No fato que vocês estão sendo santificados pelo Espírito e pela fé. E é verdade, quando nós mais nos santificamos em Cristo, mais desapegados dessa vida nós nos tornamos. Não quer dizer que nós não vivemos a vida. Pelo contrário, nós vivemos com qualidade de vida, né, mesmo tendo apenas uma xícara de café para tomar e não ter nada para comer. Porque nós saboreamos, nós celebramos, nós não dependemos das coisas para sorrir mais. Porque nós nos santificamos, nós dependemos do Senhor, né? E ele fala, e olha, confirme em toda boa obra e boa palavra. Então, nós, cristãos, nós caímos num erro que impede o crescimento da igreja. Mas nós temos que corrigir isso a partir de hoje, né? Nós estamos ouvindo, então nós temos que corrigir. Quantas vezes você já falou, já ouviu alguém dizer, não, nós temos que ser exemplo. Não, ninguém está negando isso. Mas ele está usando isso para não falar de Jesus lá no trabalho, para não falar de Jesus lá com o professor, né, da escola, para não falar com o vizinho. Não, tem que ser exemplo. Não, mas aqui está dizendo que eu tenho que ter boas obras e uma boa palavra. Jesus era poderoso em obras e palavras. Os apóstolos eram poderosos em obras e palavras. A igreja de hoje tem que ser poderosa em obras e palavras. Então você não prega só com exemplo. Como que as pessoas vão saber sobre Jesus só vendo o seu bom exemplo? Você tem que falar. Além de dar o bom exemplo, você tem que falar, porque você é como você é, né? Suponhamos que as pessoas te vêem lutando pelos fracos, lá na escola. E aí você fala, sabe por que eu faço isso? Porque eu sou cristão, sigo Jesus. Jesus sempre lutou pelos fracos, por alguém, pelas pessoas que não tinham como se defender, se proteger. Não, mas isso vai te custar, né? O seu emprego vai te... paciência, custou a vida do meu senhor, perder emprego por isso. É de menos. E você trabalha livremente, você, né? Você não desrespeita ninguém. Estou falando de você defender o fraco, né? Mas quantas vezes a igreja está calada diante de uma injustiça no setor de trabalho? Aí para justificar, fala, não, eu tenho que ser exemplo. E as palavras não saem da boca?